E reparem que já se foram 560 dias de guerra na Ucrânia. Eu quero traduzir para vocês um primeiro resumo com algumas das principais informações a respeito da guerra na Ucrânia do dia de hoje. Primeiro, eu peço que você, por favor, me ajude a mandar esse conteúdo para um número maior de pessoas, já deixando o seu like nesse vídeo, confirmando se você já está inscrito nesse canal. Se não tiver, o momento é esse, o seu like e a sua inscrição, o seu apoio são extremamente importantes para a continuação do nosso trabalho. E reparem que a Rússia intensificou as alegações de que a contraofensiva dos ucranianos está falhando, com o presidente Vladimir Putin, famoso Putinzão de cana amanhecido, e o próprio ministro da Defesa também aí apoiando a fala do Putin, o Sergei Shoigu, alegando que o esforço dos ucranianos em propagar que a contraofensiva seria um sucesso, que avançaria, não tinha dado certo, não estava funcionando. Eles falaram isso em uma ligação com os militares, uma ligação aí, uma reunião entre Vladimir Putin, ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e os militares. O Shoigu afirmou que os ucranianos já tinham perdido mais de 66 mil soldados ali tentando avançar, né, nessa contraofensiva, e mais de 7.600 armas desde o início da contraofensiva. Portanto, esse dado foi divulgado pelo próprio ministro da Defesa da Rússia, tal Sergei Shoigu. Segundo ele, mais de 66 mil soldados ucranianos foram mortos e mais de 7.600 armas foram destruídas desde o início da contraofensiva dos ucranianos. Obviamente, armas e soldados do lado ucraniano, né? Divulgar número de soldados mortos do lado da Rússia, eles não querem, né? Divulgar o número de armas, tanques, T-90, T-70, helicópteros, prejuízo em geral, né? Divulgar aí o prejuízo russo, ninguém quer, né? Agora divulgar aí um número aleatório que eles jogam simplesmente no ar sem nenhum tipo de prova, aí eles fazem, né? Portanto, o Putin, no dia de ontem, deu essa alegação aí, reforçou também, reforçada pelo Shoigu, de que a contraofensiva fracassou. Os ucranianos tiveram avanços também além de Bakhmut, que eu trouxe pra gente no último vídeo, em Zaporizhia, tá? Os ucranianos avançaram em Zaporizhia, conseguiram ali avançar, furar a linha de defesa dos russos lá na região de Zaporizhia. Lembrando que Zaporizhia é onde fica a maior usina nuclear da Europa e que está no controle dos russos, tá? Desde o início da invasão na Ucrânia. E ainda falando da região de Zaporizhia, o governador Vladimir Rogov, que foi colocado pelo Vladimir Putin, diz que os russos destruíram ali na região o primeiro Challenger 2, que é um tanque fornecido pelo Reino Unido, né? Os Challengers. Eles destruíram então o primeiro aí tanque fornecido pelo Reino Unido, o poderoso Challenger 2, né? Challenger 2 foi destruído então lá na região de Zaporizhia, também sem mostrar nenhuma imagem, nenhuma prova. Eles dão ênfase aqui, pessoal, nas matérias de sem mostrar prova, porque quando os ucranianos, por exemplo, divulgam alguma informação, na maioria das vezes ela é acompanhada de imagens mostrando ali o que aconteceu. A exemplo de Bakhmut. Um dia antes da Anna Maliar, que é a ministra da Defesa ucraniana, vice-ministra, divulgar que cerca de 3 quilômetros quadrados foram recuperados ali na região de Bakhmut, na Ucrânia, leste da Ucrânia, os soldados ucranianos haviam divulgado as imagens das bodycams, do capacete, do uniforme, as câmeras, mostrando ali durante a madrugada a ação dos ucranianos. Então, é dado ênfase que os russos jogam no ar ali a informação sem nenhum tipo de prova, porque os ucranianos, por sua vez, fazem assim. Os ucranianos recuperaram território em Bakhmut e jogam as imagens do momento acontecendo.
aí a contestar as imagens, se realmente é naquela região ou não, na data que os ucranianos falaram ou não, é outra história, mas que eles divulgam acompanhado de provas, né? Aí a contestar as provas é outro papo, outra conversa, mas que eles divulgam acompanhado de prova, coisa que os russos não fazem, tá? A colisão de munições de fragmentação informou que cerca de 916 pessoas foram mortas ou feridas por essas armas em 2022. E ainda diz que a Rússia usou extensivamente o estoque de munições de fragmentação antigas. Lembrando que essas munições de fragmentação, aqui eles se referem às bombas cluster, as polêmicas bombas de fragmentação que os Estados Unidos aceitaram em uma enorme polêmica, né, entregar para os ucranianos. E aí o Zelensky, por sua vez, diz que, olha, para quem está achando ruim que estamos usando bombas de fragmentação, que são armas proibidas, a Rússia vem usando desde o primeiro dia de guerra. Então, para equalizar, temos que usar também. Foi essa a desculpa do Zelensky. Essa arma ela é proibida porque o nome já diz fragmentação, ela solta fragmentos para tudo que é lado, estilhaço, ela cai ali, a granada, a bomba, explode lançando fragmento para tudo que é canto. Então, ela ataca alvos deliberados, não é vou lançar o alvo ali, acertar base tal, ou soldado tal, sniper tal, não. Ela ataca alvos deliberados. O nome é bomba de fragmentação. Pronto, já diz tudo. Então, cerca de 916 pessoas já foram mortas ou feridas. Só que só em 2022, sendo que os ucranianos receberam tal munição agora, esse ano, tá? Em 2023. Então, tudo usado pelos russos, aí confirmando, né? Confirmando aí o que disse o Volodymyr Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, de que a Rússia já vinha usando há muito tempo atrás. Vyacheslav Gladkov, o governador de Belgorod, que é russo, é território russo, diz que uma pessoa foi morta devido a um bombardeio ucraniano. Também lembrando de ontem para hoje, tá? Na última madrugada. O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, ainda falando da polêmica dos ataques russos no porto de Danúbio, tá? Danúbio. Disse que o ataque, eles atualizaram as informações e que o ataque foi uma distância de apenas 800 metros da fronteira. Então a polêmica toda foi porque a Rússia, na madrugada antes de ontem, atacou os portos de Danúbio, porto ucraniano, território ucraniano, mas que fica muito perto ali na fronteira com a Romênia. Isso gerou uma bagunça, um desconforto muito grande ali com os romenos. E agora novas informações foram divulgadas de que o ataque aconteceu, o presidente falou, o ataque russo foi uma provocação direta ao povo romeno, porque aconteceu um desrespeito, se não uma provocação, um desrespeito muito grande, direto ao povo romeno, tendo em mente que o ataque aconteceu a cerca de apenas 800 metros, pessoal, da fronteira da Romênia, menos de 1 quilômetro, disse aí o Klaus Iohannis, que é o presidente da Romênia. E aí ele prosseguiu, embora nenhum drone tenha caído no território romeno, mas a provocação ali, o desrespeito foi claro, e o país entrou em alerta. Quem é que não vai ficar em alerta, né, com uma bomba caindo aí na esquina, né? 800 metros é literalmente daqui até 2 quarteirões, a pessoa sai da sua casa, anda 2, 3 quarteirões ali no máximo, bateu quase aí meio quilômetro. Então, realmente dependendo do bairro, né, tem os quarteirões maiores, mais extensos, né? 3, 4 quarteirões dá 800 metros aí, pouco mais de meio quilômetro realmente. Aqui eles dizem que o Zelensky compartilhou um vídeo, né, no Twitter, mostrando o momento em que ele visitou as tropas em Bakhmut. Esse vídeo, o pessoal que acompanha o canal aqui comigo já está ligado, já assistiu, porque eu trouxe um vídeo antes de eu postar esse resumão aqui. Eu trouxe esse vídeo do Zelensky indo lá visitar as tropas em Bakhmut, condecorar todo mundo, assinar bandeira, tirar foto, bater continência. Ele sempre faz isso, né? Manter a moral dos seus homens, dos seus soldados,
alta, né, ativa, né? Então quem não assistiu, é um vídeo antes desse eu postei o Zelensky indo lá, um vídeo curto, até um vídeo menor, porque eu prometi que depois daquele vídeo eu traduziria esse primeiro resumão do dia, né? Com algumas das principais informações da Ucrânia. E ele foi lá em Bakhmut, depois da afirmação da ministra da defesa ucraniana, né? De que cerca de 3 quilômetros quadrados foram liberados lá na região de Bakhmut. Então o Zelensky foi até lá, depois que esses 3 km quadrados aí foram liberados, tá? O parlamento ucraniano já aprovou a demissão do ministro da defesa, o Oleksiy Reznikov. Lembrando, para quem ainda não sabe, ele foi um dos responsáveis por todo o apoio que os ucranianos receberam ali, todo o dinheiro, né, que os ucranianos vêm recebendo dos países da OTAN, mas que meados aí do ano passado se envolveu em um esquema enorme de corrupção, infelizmente. Ele, alguns médicos também na Ucrânia se envolveram em um esquema pesado aí de corrupção, de liberar homens que deveriam estar na guerra, de colocar atestado de invalidez para homens que não estavam inválidos, coisa nenhuma, enfim, o dinheiro falando mais alto, né? Aliás, falando nisso, alguém entendeu muito mal o meu comentário no dia de ontem. Uma pessoa comentou: nossa, você falou que no Brasil não tem corrupção, quando eu disse que no mundo inteiro tem corrupção, infelizmente, e principalmente em tempos de guerra, né? Eu disse algo assim, e a pessoa entendeu que eu disse todo mundo que no Brasil não tinha. O Brasil, acho que é um dos que mais tem, né? É um dos países que mais tem corrupção. Eu acho que a gente só perde para a Rússia, tá? Eu acho que a Rússia que é o país mais corrupto do mundo. Eu acho que a gente só perde para a Rússia. Posso estar enganado. Eu não disse que o Brasil não tem corrupção, não. A pessoa interpretou mal e muito mal. Cuba descobriu uma rede de tráfico de pessoas que coagia cidadãos cubanos a lutarem pela Rússia, ao lado da Rússia, na guerra na Ucrânia. E as autoridades estariam trabalhando para neutralizar e desmantelar essa rede. Olha que loucura! Uma rede de tráfico de pessoas que obrigava cidadãos cubanos a lutar ao lado da Rússia na Ucrânia. Que loucura! Que loucura mesmo. Os Estados Unidos deram mais uma vez um ultimato aí no ditador coreano da cabeça quadrada, Kim Jong-un, para que ele pare de fornecer, para que ele não forneça armamentos para o Vladimir Putin. Caso contrário, ele iria pagar um alto preço. Enfim, essa novela não tem fim, né? Coreia do Norte, Estados Unidos não tem fim. O Kim Jong-un também, por sua vez, o ditador coreano maluco da cabeça quadrada, fazendo ameaça aí para meio mundo, lançando armamento, bomba nuclear no mar do Japão, fazendo testes atrás de testes aí como raquetas, né? Como diria o pudinzão de vodka, raquetas nucleares, enfim. Essa guerra aí, Coreia do Norte, Estados Unidos não tem fim, que aliás se agravou um pouco mais, né, quando os Estados Unidos colocaram um submarino nuclear na porta da Coreia do Norte, né, literalmente ali no quintal, na Coreia do Sul. Realmente também é outra treta que parece não ter fim, né, com esse ditador maluco aí coreano da cabeça quadrada. Enfim, essas foram algumas das principais informações a respeito da guerra na Ucrânia do dia de hoje. Lembrando que ainda é cedo a hora que eu posto esse vídeo no Brasil, mas na Ucrânia o dia já está na metade indo para o seu fim. Lá são 6 horas a mais, 5 horas a mais na Polônia, então já cabe aí o primeiro resumo. Até o final do dia eu volto com o segundo resumo, com as principais informações a respeito do dia, né, durante o dia de hoje. Então, para você não perder, confirme o like, confirme a inscrição, confirme se já ativou o sininho, deixou um comentário bacana para ajudar aí no algoritmo do canal. Obrigado quem ficou até o final. Tamo junto, valeu!